a igreja que cancela Cristo. Bispo, qual é essa igreja que cancela Cristo? Eu posso dizer aqui de antemão que nós não temos nada a ver com uma igreja que cancela Cristo, mas existe uma igreja que tem cancelado Cristo, não só nos dias de hoje, mas também lá do passado, e é sobre isso que nós vamos hoje, de forma profunda, de forma contundente, estudar da parte de Deus. Olha o que diz Paulo, é o versículo base aqui da nossa mensagem de hoje. Paulo escrevendo aos Gálatas, no capítulo 5, verso 1 em diante, ele vai dizer: foi para a liberdade que Cristo, ou melhor, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei. Veja só, se Cristo nos libertou, por que Paulo ele tem a necessidade de dizer permanecei? Porque muitas pessoas retrocedem. E é justamente sobre isso que ele estava alertando a igreja da Galácia. Ele diz: permanecei, pois firmes, e não vos submetais de novo a jugo de escravidão. Olha, ele está dizendo, o Senhor te tirou da lei, ele te resgatou para a liberdade, porque a lei era a prisão, a lei era a maldição e morte. Aí ele está dizendo, então permaneça nessa forma. Na forma que Cristo, através da obra que Cristo fez, não se submeta de novo a um jugo de escravidão. Aí ele vai dizer no verso 2, eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo, testifico a todo homem que se deixar circuncidar, que está obrigando a guardar toda a lei. De Cristo vos desligaste, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes, porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé, porque em Cristo Jesus, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. É sobre isso que o Espírito já está ministrando em nossos corações. Antes de eu entrar aqui, de fato, na introdução da mensagem, eu quero orar com você. Se você puder na sua casa curvar a sua cabeça, nós vamos falar com Jesus mais uma vez. Pai amado e Deus bendito, Deus todo-poderoso, Rei de reis, Senhor de senhores, te damos graças e honras. Aquietamos agora os nossos corações, Jesus, para ouvir a tua voz. Aquietamos, Pai, agora os nossos pensamentos para que estejamos focados naquilo que o Senhor já está falando. A Bíblia está aberta, Jesus, portanto o Senhor já está falando conosco, e eu creio que essa mensagem vai produzir, Pai, libertação. Eu creio que essa mensagem vai produzir, Senhor, edificação, vai gerar herança, vai gerar um senso de pertencimento. Eu creio que essa mensagem, Pai, vai clarificar a identidade de um povo que é exclusivamente teu, como diz a tua palavra, Jesus, um povo que é propriedade exclusiva do nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, Jesus, fala aos nossos corações, que eu diminua e que o Senhor cresça, que não seja eu na minha humanidade, mas o Senhor através de mim, a dar direção, a ensinar, Jesus, a apacentar, a cuidar, até mesmo exortar, Jesus, as tuas ovelhas, porque o Senhor faz isso com aqueles que são filhos. O Senhor corrige, o Senhor educa, o Senhor ensina, o Senhor disciplina somente aqueles que são filhos. Então, como filhos, nós estamos prontos para sermos educados através da tua palavra. Jesus, fala, porque estamos prontos para te ouvir. Eu oro em nome de Jesus, e a igreja de Cristo diga amém e amém. Glória a Deus. Meus irmãos amados, povo de propriedade exclusiva de Deus, um povo exclusivamente do Senhor, aqueles que foram preparados de antemão para andar em boas obras, aqueles que são vasos de honra, aqueles que são utensílios de ouro, aqueles que são ovelhas, que são pessoas que encontraram os pastos verdejantes da graça de Deus. Se esse é você, diga amém. Olha só, como eu disse agora há pouco, numa pré-introdução, será que eu posso dizer assim? A carta de Paulo aos Gálatas, ou talvez a epístola, que eram as cartas que Paulo escrevia, a epístola do apóstolo Paulo, que ele escreveu aos Gálatas, a igreja da Galácia, é uma carta muito polêmica. Você sabe que, eu vou ser muito sincero, eu não vejo muitos pregadores se aprofundando, principalmente nas cartas de Paulo. Então você pega cartas muito fortes, Romanos, Gálatas, você não vai ver as pessoas querendo estudar muito isso, porque as pessoas muitas vezes não têm a revelação, o entendimento que Paulo estava escrevendo, e outras porque sabe que o que está escrito ali vai confrontar muitas vezes as atitudes que muitos homens que se dizem de Deus estão aí dando de direção para a igreja, e que não tem nada de direção de Deus, não tem nada a ver com a palavra. Então é uma carta, como eu disse, polêmica, pois Paulo ele faz
uma defesa daquilo que nós podemos chamar de verdade, que é uma verdade absoluta. Não é como dizem hoje, a minha verdade, a sua verdade. Jesus é a verdade. Ele falou, eu sou a verdade, eu sou o caminho, eu sou a vida. Então, Paulo está fazendo uma defesa daquilo que é verdade, e ao mesmo tempo que Paulo ele defende, Paulo também ataca aquilo que é contra as Sagradas Escrituras. Paulo ataca o quê? Paulo está atacando o erro que os nossos irmãos do passado estavam cometendo. E erros, presta atenção, que eram cometidos dentro das igrejas. Porque Paulo está escrevendo, agora falando de Gálatas, Paulo está escrevendo essa carta para uma igreja gentílica, para uma igreja em graça. Então, os erros que estavam acontecendo ali, que Paulo está corrigindo, como eu disse, ele defende, mas ele também ataca, é de uma igreja gentílica, assim como nós também somos gentios, nós também somos um povo da graça de Deus. Então a gente precisa estar atento, porque infelizmente a igreja tem cometido os mesmos erros do que os nossos irmãos da igreja do passado, do primeiro século. Paulo ele ensina aos Gálatas que a salvação ela vem única e exclusivamente através da fé. A salvação ela nunca foi, nunca será através das obras. Paulo deixa isso claro, não só em Gálatas, mas em outras cartas. Ele sempre vem, como eu costumo dizer, falando um pouco meio que a mesma coisa de formas diferentes. Então Paulo está defendendo mais uma vez a tese de que a salvação do crente, ela nunca foi pelas obras. E continua não sendo pelas obras, somente através da fé. E então, muito menos pela lei, pelos sacrifícios, pelos ritos, pelos cerimoniais. Ninguém se salva por isso. A gente, se for ver, o próprio profeta Isaías, 700 anos antes, já profetizava. Antes de Jesus vir, ele já profetizava ali da parte de Deus. Deus falava através do profeta que estava farto de holocaustos, de luas, de abluções, de sábados, de festas, de incensos e tudo aquilo. Então, agora quando Jesus vem, fica estabelecido, fica consumado na cruz a nova aliança. As coisas velhas se passam, a lei termina, a lei caduca e começa uma nova dispensação, a dispensação da graça. O problema é que a igreja do passado não entendia muito isso, e é o que Paulo, a gente vai estudar aqui, estava brigando, vamos dizer assim, estava lutando contra, defendendo e atacando, mas a igreja atual também não entende muito isso. Então uma igreja que vive a dispensação da graça, porque Jesus consumou isso, estabeleceu a graça pelo sangue vertido, porém é uma igreja que vive judaizante. É uma igreja que quer trazer as cerimônias, os rituais, quer trazer Moisés para o altar. Não tem como você colocar vinho novo em odre velho. Jesus já apontava sobre isso. O que é você colocar vinho novo em odre velho? É você tentar colocar a lei dentro da graça. Não tem como. Então, por isso que quando a gente fala de Gálatas, é um livro forte. Paulo, eu disse, ele defendia a verdade e ao mesmo tempo ele atacava o erro. Você precisa entender que como um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma família de Deus, nós não podemos não nos posicionar. Pelo contrário, nós precisamos, ainda mais no tempo atual, nos posicionar. Como que eu vou me posicionar? Você precisa atacar o erro, sim. Você precisa confrontar o erro. Você precisa confrontar o falso ensino. Paulo vai dizer que existem vãs filosofias, ensinos de demônios. Nós precisamos confrontar isso através da luz da palavra de Deus. É o que Paulo fazia. Então ele nos ensina, o apóstolo Paulo, que o pecador ele não contribui em nada para a sua salvação. Não contribui em nada. Nós, ele diz em Efésios 2, nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Quem está morto não contribui em nada, porque o morto não faz escolha. E diz, ele vos deu vida, estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Então, nós sabemos, através das Escrituras, que o homem não contribui nada para a sua salvação. Por isso, muitas vezes, o homem ele não consegue compreender as coisas do Espírito, a não ser que, como um eleito que receba o dom da fé para crer em Jesus. Se não for dessa forma, não compreende. Então, Paulo deixa muito claro que o pecador tem somente uma coisa a fazer. O que uma pessoa que ainda não está em Jesus, um pecador, que é um eleito, mas ainda não teve o dom da fé, qual que é a única coisa que essa pessoa pode fazer e deve fazer? Receber a Jesus, receber de Deus um dom gratuito pela fé, crer em Jesus Cristo e crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos, e aí sim essa pessoa é salva. É a única coisa que nós podemos fazer. A nossa parte, vamos dizer assim, na questão do plano da salvação é crer e receber Jesus. Não é nem aceitar, como dizem os pregadores da lei. Aceita Jesus. Essa expressão já ensinei, não tem na Bíblia. Aceitar Jesus coloca isso no controle de um homem. Olha como Satanás ele é astuto. Então você tem uma igreja hoje que coloca no colo do homem, na decisão do homem, aceita ou não aceita Jesus? E não é assim que funciona. Eu não aceito
eu recebo Jesus, eu confesso Jesus como meu Senhor. É bem diferente como meu Senhor e Salvador. Então Romanos 2, 21 vai dizer assim: tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Olha só que incongruência. Nós não podemos cair naquilo que nós condenamos, é o que diz a palavra. Dizes que não se deve cometer adultério e cometes? Abominais os ídolos e lhes roubas os templos? Olha só o verso 23. Tu que glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Olha, vou ler de novo 23. Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei. Então, eu não posso me gloriar na lei, porque uma vez que eu me glorio na lei, eu estou automaticamente desonrando a Deus. É por isso que ninguém foi capaz de cumprir a lei, por isso que Jesus teve que vir. Porque ninguém foi capaz de cumprir toda a lei, 613 mandamentos da lei mosaica. E ele vai dizer no verso 24, pois está escrito, ou como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Então nós precisamos pregar, amado, para que nós não sejamos motivo de escândalo ao evangelho, ao nome de Deus. Porque está falando, olha, por conta de vocês, por conta dos pecados cometidos, de falar uma coisa e fazer outra, é o que Paulo está batendo aqui. Ele diz, o nome de Deus está sendo blasfemado. Então a Bíblia deixa bem claro que Deus tem uma mensagem para o seu povo. Deus tem uma mensagem para o povo de ordem gentílica. Talvez você esteja chegando hoje. O que são os gentios? Os gentios são aqueles que não têm o sangue israelita em suas veias, ou seja, não são judeus, não têm essa descendência judaica. Então, para nós que somos gentios, existe uma palavra de Deus. Se um gentio começa a praticar as obras da lei, existe alguma coisa errada, não tem coerência nisso. É isso que Paulo está falando aqui, e a gente vai aprofundar ainda mais. Mais do que isso, está blasfemando o nome de Deus. Olha que coisa séria. Então veja que a gente não pode brincar com essas questões. As pessoas, quando veem a gente pregando de forma contundente, como Paulo, atacando o erro, defendendo a verdade, as pessoas falam, mas aí é muito radical. A gente tem que ser radical nas questões espirituais. A palavra diz assim, sim, não, eu não posso ficar em cima do muro. É um pouco de graça, um pouco de lei. Paulo diz, um pouco de fermento leveda toda a massa. Então nós não podemos permitir fermento. O que é fermento? Coisas judaizantes, numa igreja gentílica. E é isso que Paulo estava lutando. A gente leu Romanos, a gente está lendo Gálatas. Olha, ele diz que o nome de Deus é blasfemado por vossa causa entre os gentios. Então isso aqui não é brincadeira, a gente não está aqui brincando de igreja, a gente está aqui atuando na última reforma protestante. Estamos formando agentes para isso, através do evangelho da graça, que liberta, que gera fundamentos, para que você viva na sua vida, em todas as esferas, a plenitude do reino dos céus. É para isso que Deus nos chamou. Então, infelizmente, é isso que a igreja, ou as igrejas hoje em dia também fazem. O que Paulo estava lutando lá, a gente tem que lutar hoje também. As igrejas hoje, elas falam do amor de Jesus. As igrejas, sabe, elas pregam aos gentios. Faz com que os gentios conheçam, vamos lá, o plano da salvação. Talvez falem até que a salvação, ela é por graça. Mas o problema é o que acontece depois disso. Então eu apresento um Jesus, apresento uma salvação por graça. O problema é o decorrer disso. Então agora, você foi salvo pela graça, mas depois o ministério vai ensinar, muitos ministérios vão ensinar essa pessoa a viver como um judeu. Não tem lógica nenhuma nisso. E é justamente isso que Paulo estava atacando e defendendo lá no passado. Então eu mostro a sua salvação através da graça. Só que agora, eu como igreja, instituição, eu obrigo os fiéis a viverem de forma judaica, como um judeu. Então essas pessoas, elas estão fazendo o quê? Estão blasfemando contra o Espírito. É o que nós acabamos de ler aqui em Romanos. Por quê? Porque o nosso chamado não é para viver segundo as obras da lei. O nosso chamado é para viver segundo a graça, por fé em Jesus, e não como um judeu. Eu queria que você escrevesse aí, você ainda não interagiu comigo, escreve aí no chat, eu fui chamado para viver pela fé. Porque Paulo disse, o justo viverá por fé. Eu e você não temos nada com as coisas da lei, não somos judeus. Então não faz sentido uma igreja gentílica ter que adotar a cultura ou a cultura judaica, se falando ainda mais da questão dos 613 mandamentos da lei que eram para os judeus. É uma incoerência total. Então você pode dizer, bicho, mas isso é um pouco forte que você está afirmando nessa introdução. Eu queria dizer para você, com muito respeito, não sou eu que estou dizendo. A Bíblia diz isso.
Nós estamos pregando, estou lendo aqui o que Paulo, o apóstolo dos apóstolos, estava ensinando. Olha o que diz em Gálatas 1, 8 e 9. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja maldito, seja anátema. Uau! Quer dizer que se alguém começa a pregar um outro evangelho, uma outra cara, Paulo está falando, seja maldito, seja anátema. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega evangelho que vá além, ele vai repetir, daquele que recebestes, seja anátema. O que Paulo está dizendo aqui é que viver a lei uma igreja que vive a lei é uma igreja que vive de forma maldita. Olha lá, se alguém vindo do céu, um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que temos pregado, seja maldito. Então Paulo estava pregando um evangelho, o único evangelho, a sã doutrina, a graça de Deus, as boas novas de grande alegria. Ele está dizendo, se alguém pregar um outro evangelho, que não seja a palavra sã, a palavra sem mancha, sem mácula, a palavra de Jesus, do Cristo ressurreto, seja maldito. Então eu posso traduzir isso de uma forma, talvez eu não entendi essa questão. O que Paulo está dizendo aqui é que se alguém aparecer pregando um evangelho, vou traduzir para você. Olha, salvação se perde. Olha, se Jesus voltar hoje, você não vai, você fica, sabe essa história? Se alguém pregar um outro evangelho, olha, você tem que ter medo do inferno, você tem medo do céu, tem medo do diabo, tem medo de Jesus, tem que fazer um jejum, tem que subir no monte. Então, infelizmente, é isso que tem se perpetuado na igreja atual. Eu não vou dizer nem na igreja atual, tem se perpetuado nas gerações, na obra de Deus. Gerações que não conhecem a verdade, não conheceram, outras que não conhecem a verdade. Então, para a gente entender aqui, vamos resumir essa introdução. Para que Paulo foi chamado? Aqui no caso, Paulo então ele foi para a Galácia, ele pregou ali para várias cidades. As igrejas então, conforme Paulo ia pregando e estabelecendo as igrejas elas iam florescendo, o povo estava ouvindo o evangelho, o povo creu em Jesus, foram justificados, regenerados, convertidos, foram transformados por Deus, passaram até então uma nova natureza, tudo que você sabe, tudo que eu sei, estava acontecendo, a igreja estava florescendo. O Espírito Santo passou a viver nos corações daquele povo. O povo foi regenerado, foi lavado pelo sangue de Cristo. Eles viram e viveram o poder de Deus em suas vidas. Até que, e aí agora a gente precisa entender, o que aconteceu depois da igreja florescer. Até que alguns judeus vieram de Jerusalém. E aqui começa o problema. Então a igreja estava crescendo, Paulo estava lá na Galácia pregando, estabelecendo as igrejas, pregando, anunciando, falando que a salvação era por graça. Até que alguns judeus, eles vêm de Jerusalém, a Bíblia vai dizer que são judaizantes. E o que começa a acontecer então? Esses judeus começam a influenciar aqueles gentios. Olha só a analogia, o paralelo com o tempo de hoje. Uma igreja igual aquela da Galácia, vamos dizer, uma igreja gentílica que somos nós. Só que aí veio uma palavra judaizante. No caso aqui, alguns judeus vieram de Jerusalém. Então, eles começaram a influenciar aqueles gentios e quiseram transformá-los em judeus. Eles quiseram agora introduzir a cultura do judaísmo naquele povo que não tinha nada a ver com os judeus, numa igreja gentílica. E como é que eles fazem isso? Eles começam a impor ritos, eles começam a impor cerimoniais, sacrifícios, abluções, o que era da tradição deles. Abluções, as leis. Para você ver, eles impuseram até a questão da circuncisão do prepúcio. Olha que sentido faz um gentil circuncidar o prepúcio, sendo que isso fazia parte do rito judaico. Então eles começaram a influenciar, nesse caso, negativamente. Um povo que não foi chamado para viver dessa forma. Até aí, Paulo, ele descobre tudo isso, e quando ele descobre o que está acontecendo, você vai entender agora o porquê das palavras fortes do apóstolo Paulo. O porquê que eu disse que Paulo vai atacar e vai defender a verdade. Porque ele falou, peraí, o que está acontecendo aqui? A igreja estava avançando, ele fala, vocês estavam correndo bem. Quem vos fascinou, quem vos embruxou do original? Corris bem, ele falava. Então ele escreve agora essa carta dizendo que, olha, vocês estão equivocados. Vocês estão indo por um caminho que não é o caminho
da sã doutrina, não é o caminho do verdadeiro evangelho. Olha o que ele diz em Gálatas 2,14. Quando, porém, então agora você vai entender, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. Grifa essa frase na sua Bíblia. Não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. Disse a Cefas, eu amo essa passagem, na presença de todos. Então aqui é Pedro. Ele chega para Pedro na presença de todos e ele diz: se sendo tu judeu vives como um gentil e não como judeu, por que então você obriga os gentios a viverem como judeus? Essa pergunta que nós temos que fazer para a igreja atual. Se nós somos gentios, por que nós vamos obrigar os gentios e nós vivemos? Nós de caso somos gentios, né? Ele está falando assim, você é judeu, só que você está obrigando os gentios a viver como judeu. E você, era mais feia a coisa ainda. Porque ele estava falando, você que é judeu não vive como judeu. E está obrigando os caras a viver como judeu. Então a pergunta que a gente tem que fazer para uma igreja hoje, do século 21. Por que devemos obrigar o povo a viver como judeus, sendo que não somos judeus? Não temos nada a ver com o judaísmo. Então, olha que coisa forte. Quando, porém, vi, eu disse para você grifar essa frase, que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. Eu vou dizer algo forte para você, com base nessa primeira afirmação de Paulo no verso 14. Ninguém que vive a lei vive de forma verdadeira, ou talvez, como ele diz, de forma correta segundo a verdade do evangelho. Não foi o que disse Paulo. Olha, quando eu vi, ou seja, quando ele analisou, quando eu vi, porém, que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. O que você entende aqui? Que quando alguém está vivendo a lei, não está vivendo a verdade ou o procedimento correto segundo a verdade do evangelho. Entenda o quão forte é essa afirmação de Paulo. Isso aqui é um ataque, claro, a essa indução do judaísmo, essa... eles, como vai a palavra que eu posso usar? Eles estavam induzindo o povo a ver o judaísmo. Eles estavam ali, sabe, pressionando aquele povo a viver a prática judaica. Por isso que Paulo é contundente. Quando eu vi, porém, que não procediam corretamente segundo a verdade... Eles estavam o quê? A palavra que eu queria achar. Influenciando, é isso. Eles estavam influenciando o povo a viver dessa forma, que não era uma forma correta. Então pense, se isso que Paulo estava chamando a atenção de Pedro aqui, será que isso não é o mesmo problema que hoje nós vivemos no nosso tempo atual? E você vê que Paulo, eu costumo dizer, ele não mandou um WhatsApp no secreto, um direct no Instagram. Ele chamou a atenção na presença de todos. Porque se você ler um versículo antes, diz que Pedro estava ali com os gentios, de boa, sentado, e quando chega Tiago e os da circuncisão, os da lei, ele começa meio que se retirar, fala, quer saber, deixa eu voltar aqui para minha leizona. E aí Paulo vai lá e confronta. Então é como eu disse, a pessoa, ela vai à igreja, ela recebe, através da graça, Jesus, só que a igreja passa a transformar essa pessoa num pequeno judeu. E aí começam muitos problemas. A pessoa não vai desenvolver uma salvação com temor e com tremor da forma correta. Então essas igrejas não vivem segundo a verdade do evangelho. Eu sei que é muito forte isso, mas a gente tem que falar isso de forma a defender o que é a verdade do evangelho. Quando vi, porém, que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho. Olha o que ele vai dizer no verso 15 agora. Nós, judeus por natureza, e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado, leia comigo aí, o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, ou Cristo Jesus. O homem não é, e nunca foi, nunca será justificado por obras da lei, mas sim, mediante a fé em Cristo Jesus. Também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei. Mais claro que isso, impossível. Agora, como é que eu tenho uma igreja que coloca lei, que coloca o pagar o preço, coloca tudo isso? Olha, a Bíblia diz que por uma só oferta todos nós fomos aperfeiçoados, os santos. Ele vai dizer no final, por obras da lei, ninguém será justificado. Uau! Por obras da lei, ninguém será justificado. Você vai entender, se você está comigo aqui, o Espírito está trabalhando no teu coração, você vai entender o quão forte são essas afirmações de Paulo.
Pensa comigo, vamos fazer um paralelo aqui. Brasil, 180 anos de evangelho, vamos lá. Paulo está dizendo, por obras da lei, ninguém será justificado. A maior parte do povo, falando do nosso contexto brasileiro, viveu em gerações passadas e vive através das obras da lei. Mas Paulo está dizendo que pelas obras da lei ninguém será justificado. Veja quão grande é o nosso trabalho como ministério. Eu queria que você colocasse agora um pouco da minha lente como pastor, como um bispo, de um ministério como o nosso, reformador. Quanto trabalho nós temos? Ninguém será justificado pelas obras da lei. Então quer dizer que se eu tenho uma igreja que está ensinando que é através de obras, que é através da lei, você pode constatar que talvez muitas pessoas não foram salvas. Porque pelas obras da lei ninguém vai ser justificado. E é o que está sendo ensinado. Eu sei que é forte, mas a gente precisa ir profundo nas escrituras. Não sou eu que estou dizendo, nós estamos aqui lendo a palavra de Deus. Por obras da lei ninguém será justificado. Isso então quer dizer que o homem pode bater a cabeça no chão, pode ralar o joelho, pode pagar o preço, ajoelhar no milho, pode subir os montes, pode ficar sem comer, pode passar pelas águas 19 vezes. Tudo isso não muda absolutamente nada. Pelas obras da lei, ninguém será justificado. Eu te pergunto, quantos pastores você vê pregando uma palavra como essa? Isso não dá ibope, porque dá ibope é você falar que o povo vai ficar rico, falar que o povo passar a mão no pecado na alma do povo. Aí as igrejas enchem. Traz o artista, traz o influencer. Agora, pregar o que Paulo pregava não dá ibope, porque você vai ter que confrontar o que a igreja atual está fazendo. Então isso não muda nada perante Deus, as obras da lei. Então as pessoas diziam que criam em Jesus, mas os judeus diziam que isso não era o suficiente. Olha só que loucura. Não, nós cremos em Jesus. Não, isso não é o suficiente. O povo precisa circuncidar. Vamos circuncidar o povo aí, porque não é suficiente crer. É o que eles estavam fazendo. Os judaizantes estavam chegando falando, ei, não é assim não. Vamos impor a circuncisão aqui. Paulo estava falando, mas vocês estão malucos. Os judaizantes estavam dizendo, olha, vocês precisam seguir os mandamentos segundo Moisés, as práticas segundo Moisés, os costumes de Moisés. Olha o que vai dizer agora em Atos 15, 1 e 5. Alguns indivíduos que desceram da Judeia ensinavam os irmãos, olha só, se não vos circuncidares segundo o costume de Moisés, não podeis ser salvos. Alguns, é o que Paulo está falando lá em Gálatas, alguns judeus, indivíduos, desceram da Judeia falando, ei, se vocês não circuncidarem, vocês não são salvos. E Paulo pregava totalmente o contrário, não Paulo, o evangelho prega totalmente o contrário disso. Aí você entende já por que da salada que nós vivemos hoje, porque alguns também que nem são da Judeia, porque não tem aqui, eram judeus pelo menos, agora você tem um povo gentílico que está importando os costumes judaicos. Então falou a mesma coisa, se não for por obras não é salvo. Se você não ralar o preço, você vai perder a salvação. A mesma coisa que aconteceu no passado, era exatamente o contrário disso que Paulo pregava. Na verdade, quem fazia os costumes de Moisés não era salvo. Paulo estava dizendo, e eles estavam tentando trocar as coisas. Veja que na época de Paulo a coisa era difícil. O verso 5. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus que haviam crido dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Eram os legalistas chegando, ei, quem vocês pensam que são? Essa história de eu sou salvo pela graça, de que o preço foi pago. Não, a gente tem que pagar o preço, a gente tem que ralar, porque o sacrifício de Jesus não foi suficiente. É o que eles estavam dizendo aqui. Observar a lei é o quê? É praticar a lei. É necessário que vocês pratiquem a lei. Só que pela lei de Moisés, pelos seus ritos, ninguém pode ser salvo. Ninguém será justificado. Vou bater nessa tecla, que Paulo fala, pela lei ninguém pode ser justificado. E eles estavam dizendo, não, vocês precisam da lei. Então olha que incoerência. Eu sei que o Espírito está te revelando isso hoje. Você está aqui num profundo ensino. Eu preciso te dar conhecimento, porque nós somos chamados para isso, amado. Essa palavra precisa correr, as pessoas precisam ouvir isso. Porque existe uma igreja aí sendo escravizada por ritos judaicos, pela lei de Moisés. Então a mensagem legalista diz que Jesus não é suficiente. É o que nós estamos vendo. Não é suficiente Jesus, você precisa circuncidar.
precisa guardar os mandamentos de Moisés. É isso que diz a mensagem legalista, que Jesus não é suficiente. Mas a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que Jesus é o nosso suficiente Salvador. Diga graças a Deus por isso. Cristo é suficiente, nós não precisamos de nada, nem de ninguém, nem de nenhuma obra, porque a obra dele foi suficiente para nos salvar. Só que a igreja atual está assim como a igreja do passado. Alguns estão vindo e falando, ei, veja bem, não é assim que funciona. É assim sim, porque está na Bíblia, nós cremos. Então Paulo descobriu que isso era um ataque à salvação. Por isso ele diz que a salvação era somente por fé. Por isso nas suas cartas ele era contundente. Pelas obras da lei ninguém pode ser salvo. E aí ele deu o seu testemunho como um perseguidor da igreja, que depois deixou ali um sistema todo do judaísmo, perseguiu os cristãos, até que Deus fez a obra na vida dele. E ele sabe que foi através da fé que ele foi justificado, por isso ele começa a testemunhar, por isso ele começa a pregar. Ele sabia que ele foi transformado pela graça de Deus, e é o que ele estava ali pregando para o povo. Gálatas 1:10 vai dizer, porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Eu procuro agradar a homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. A pergunta que a gente tem que fazer para os pastores atuais é, vocês estão aí para agradar o povo? Então a gente tem uma igreja hoje que é como o Coliseu do passado, dá pão e circo para o povo, traz um artista, traz entretenimento gospel, faz o quê? Traz uma feitiçaria, dá pão e circo para o povo, dá entretenimento para o povo. Eu estou aqui agradando o povo, mas eu estou automaticamente desagradando a Deus, porque Paulo está falando, como é que eu vou agradar o povo e agradar a Deus ao mesmo tempo? Se agradasse ainda os homens, eu não seria servo de Cristo. Eu posso dizer isso para você, se nós como igreja estivéssemos aqui interessados em agradar a população, os homens, as pessoas, mas nós não seríamos servos de Cristo. Tá vendo como é uma carta forte? Você precisa ler Gálatas inteiro depois, você vai entender agora pela revelação. Verso 11, faço-vos porém saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem. Porque não o recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Cristo Jesus, porque ouvistes qual foi o meu proceder outrora no judaísmo. Ele está contando aqui como ele era. Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a devastava. Olha, ele concedeu na morte de Estevão, lembra disso? Ele está falando, eu sei quem eu era, eu sei o sistema judaizante que eu estava presente, eu era o mais perseguidor dos cristãos do que qualquer outro. Ele vai dizer no 14, e na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zelosos das tradições de meus pais. Verso 15, quando porém ao que me separou, amado, isso aqui é a revelação de Deus para você nessa manhã, em nome de Jesus. Quando porém ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove. Amado do Senhor Jesus Cristo, você e eu fomos separados desde antes da fundação do mundo, pela graça de Deus. Isso aqui é predestinação, isso aqui é a soberania de Deus. O que ele vai dizer? Aprove revelar o seu Filho em mim, para que eu lhe pregasse entre os gentios sem detença, não consultei carne e sangue. Então Paulo diz, eu era judeu, eu era perseguidor. O povo vem falar pra gente, mas Paulo fez isso, lógico, Paulo antes da revelação da graça, ele era um judeu, ele fazia o que os judeus faziam. Você precisa entender o contexto da coisa. Ele está dizendo aqui, mas agora eu entendi, quando porém, o que me separou antes de eu nascer, isso aqui é predestinação, quando eu fui escolhido, eleito, predestinado, aquele que me chamou pela graça, ele diz, aprove o seu Filho revelar em mim para que eu pregasse entre os gentios. Então Paulo entende, eu não tenho mais nada com esse sistema judaizante. Agora eu fui chamado como o apóstolo dos apóstolos para pregar entre os gentios. Ele vai dizer no verso 17, nem subi a Jerusalém para os que eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. O que ele está dizendo? Eu não fui nem consultar carne e sangue, não fui nem lá falar com os caras, eu parti para fazer aquilo que o Senhor me chamou. Então aqui Paulo está nos mostrando que, mesmo sendo um dos mais, dos mais ferozes da lei, mesmo ele sendo um daqueles que perseguiam os cristãos, que prendiam os cristãos, que consentia na morte dos cristãos, aqui ele dá o seu testemunho de que quando uma pessoa tem de fato Jesus no seu coração, quando uma pessoa de fato recebeu Jesus como seu Senhor, quando alguém recebe de fato Jesus como seu Salvador, essa pessoa passa por uma transformação moral. Olha quem era Paulo, olha o que ele fazia, olha o que ele passou a fazer. Uma transformação moral, uma transformação nos seus desejos, uma transformação no seu interior.
E o primeiro sinal disso, eu queria que você... Qual que é o primeiro sinal de que uma pessoa passou por uma transformação? É que essa pessoa agora, ela é uma pessoa humilde. A humildade, ela é um sinal de uma conversão legítima. A humildade, ela é uma virtude que somente o Espírito Santo vai produzir na vida de uma pessoa, na vida de alguém. Sabe, Paulo era soberbo. A tradição dos meus pais, ele se vangloriava naquilo. E agora, você vê uma fala totalmente diferente. Agora existe humildade. A Bíblia diz que a soberba precede a ruína, mas a humildade precede a honra. Você quer ser honrado? Seja humilde. Então todo soberbo cai. E você sabe, eu falei sobre isso quinta-feira passada. Muitas pessoas não sabem que são soberbas, até elas irem para a palavra e serem torcidas pelo evangelho. E elas falam, uau, como eu era soberbo. Era do meu jeito. Era o que mandava, eu que fazia. Não consultava Deus. Não precisava do pastor, toda aquela história. Soberba, não queria ajuda de ninguém. E o soberbo cai. A soberba faz uma pessoa cair. O inimigo às vezes derruba uma pessoa assim, levando vaidade para ela. Você não precisa da igreja. Você não precisa de ninguém. Você é autossuficiente. Então um cristão verdadeiro, ele passa por uma transformação total. Paulo mostra aqui uma transformação moral. Uma transformação nos seus desejos. Na forma de ver o mundo. Agora a nossa cosmovisão, que é a forma como nós enxergamos o mundo, tem que ser biblicamente embasada. Eu não posso olhar o mundo com os olhos do progressismo. Eu não posso olhar o mundo com os olhos de qualquer ideologia moderna. Agora eu tenho que olhar o mundo com a visão e com a ótica da palavra de Deus. Agora, o meu filtro, a minha regra é a sã doutrina, é a palavra. Isso o que é? Isso é uma transformação moral. Então, quando a gente fala na questão de soberba, você sabe que um presidente, Abraham Lincoln, ele diz, você quer conhecer um homem, dá poder a ele. Dá poder para essa pessoa que você vai ver. Traz isso para o meio evangélico, o pastor, dá poder para um pastor, dá poder para uma pessoa. Olha quantas vezes a gente como igreja se identifica assim no corpo de Cristo. Sabe? Como homens diante de um ministério, liderando um ministério, nós víamos pessoas amorosas, ou talvez que pareciam amorosas, servindo a igreja. Pessoas amorosas servindo o próximo, sabe, a comunidade. Aí você falava, olha, essa pessoa está servindo as mesas, essa pessoa é um homem de Deus, uma mulher de Deus, é um diácono. Aí você ora, a gente passa a pessoa por um processo ali, por um curso, talvez um pastor, um presbítero, enfim, alguém que tem ministério. Aí você consagra a pessoa. Você impõe a mão sobre a vida da pessoa. Consagra lá como um ministro na casa de Deus. Mas é como disse Abraham Lincoln, dá o poder para uma pessoa. Imediatamente, o orgulho, o coração. É aquela coisa, você dá uma folha de jornal, o cara já põe, acho que é um palanque para ele palestrar. O orgulho, a soberba. É nessa hora que você conhece um ser humano. Você fala, mas espera aí, aquela pessoa que parecia tão... Porque quando vem um poder, e é o que o inimigo usa muitas vezes, o ego. Então a pessoa agora que falava manso já dá a carteirada. A gente luta contundente contra isso, mas isso não faz parte da nossa cultura. Nós não aprovamos isso. Então o que você pode aprender para a gente começar indo para o final? Aprenda algo hoje. Quanto mais responsabilidade o Senhor te der, mais você deve se diminuir diante de Deus. Quanto mais responsabilidade você tiver, mais, não é só diante de Deus não, diante de Deus e diante dos homens, mais você deve se diminuir. Aquele que quer ser o primeiro, o que quer? Sirva a todos. Então aprenda isso hoje em nome de Jesus. Quanto mais responsabilidade você tiver, se diminua. E essas questões de poder, elas acontecem até mesmo no mundo, não é só dentro da igreja. Eu costumo dizer que é a síndrome do pequeno poder. Você pega a pessoa, ela não é nada. Você dá um poderzinho para ela, ela já acha que é o reizinho que manda. Eu poderia dar vários casos aqui, citar vários casos, mas você no dia a dia vai ver. A pessoa está ali e ela... É aquela velha história. Ela vende uma dificuldade para te entregar a facilidade, né? Para ela se sentir reconhecida. Isso você vai ver em vários setores de serviços aí. O que é isso? É um ego inflamado. Nós não podemos ser assim. Então, vou ser bem sincero com você hoje, indo para o final. Eu tenho plena consciência do que Deus tem feito através da minha vida, nesses últimos 2 anos e meio, talvez 3 anos, falando desses últimos tempos, né? Eu tenho consciência do que Deus tem feito através da minha vida, mas eu tenho a mesma consciência de que eu não fiz nada para isso. Eu tenho a mesma consciência que é Deus.
Se não for Deus, amado, eu não estaria aqui. Se não fosse Deus, eu não estaria de pé. Eu não teria capacidade humana de estar trazendo uma mensagem como essa para você. Eu conheço as minhas limitações, eu sei quem eu sou na minha humanidade. Então, da mesma forma que eu tenho a consciência do que Deus está fazendo através da minha vida, eu tenho a mesma consciência para saber que essa foi uma obra do próprio Deus. Então, quanto mais eu cresço, mais de forma intencional eu me diminuo diante do Senhor, mais eu, de forma intencional, temo o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque eu sei que o inimigo ele usa a ganância, a soberba. Então tenha muito cuidado e atenção para não tocar na glória de Deus. Você que quer ser muito usado por Deus, tenha cuidado com isso. Não ouse tocar na glória de Deus. Deus não precisa de mim nem de você para fazer nada, Ele é Deus. Foi Ele que verteu o sangue, foi Jesus que verteu o seu sangue pela sua igreja. Ele comprou a igreja é dele. Ele é o cabeça da igreja. Você sabe que, aproveitando aqui para falar um pouco da nossa cultura, existem 3 coisas, nosso apóstolo fala sobre isso, nós falamos sobre isso há anos, talvez você esteja chegando e nunca ouviu. Existem 3 coisas que nós não tocamos no nosso ministério: na glória de Deus, no dinheiro de Deus e na esposa ou no marido alheio, no cônjuge alheio. Nós não tocamos nisso. Lógico, tem outras muitas coisas, mas isso são 3 pontos fundamentais. Nós não tocamos na glória de Deus. É o que eu estou falando hoje aqui. Nós não tocamos no dinheiro de Deus. E nós não tocamos no marido, na esposa do outro. São pontos são pontos sagrados para nós. Então, voltando aqui para o tema central, não ouça qualquer voz que te diz o contrário da graça. Veja com o exemplo de Paulo com os Gálatas, não ouça qualquer voz, sabe? Não dê as costas para a verdade. E aí agora Paulo vai fazer uma das declarações mais fortes de toda a Bíblia, está lá em Gálatas 5, 1 em diante. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou, permanecei, pois, firmes, é o texto base de hoje. E não vos metais de novo a um jugo de escravidão. Então ele afirma aqui que fora da graça existe um jugo de escravidão. Você consegue compreender? Foi para a liberdade que Cristo te libertou. Não volta para aquilo, permaneça nessa liberdade. Não se submeta de novo à lei, à escravidão, é isso que ele está dizendo. Talvez você mesmo, antes de conhecer o nosso ministério, via ali o pastor como como disse o apóstolo, um verdadeiro diamante. Você via talvez você como um escravo ali do ministério, você tinha medo dos homens, tinha medo do pastor, o pastor era intocável, o pastor era o todo-poderoso. Estou falando disso, né? Mas mal sabe o povo de Deus o que um pastor genuíno, né? Um pastor em graça, um pastor de Deus, ele passa, ele sofre para preservar uma igreja pura, um evangelho numa sociedade, numa igreja corrompida como a nossa. O que nós sacrificamos aqui, humanamente falando, para sermos retos e santos diante de Deus, santos e irrepreensíveis. Enfim, então hoje muitos chegam para nós também e dizem, mas eu também ouço Deus, sabe como é? Deus também fala comigo. Eu sei que Ele fala, amado. Ele é Deus, Ele fala com todos nós. Mas eu queria hoje falar algo para a gente ir para o final aqui, eu queria te explicar algo. A igreja ela tem um profeta. A Bíblia diz que Deus não faz nada sem revelar antes aos seus santos os profetas. Então quando Deus, Ele fala, e vamos lá, na sua vida pessoal, mas Deus fala, você quer casar, você quer voltar atrás, você quer comprar, você quer trabalhar, amém, Deus fala com você. Você vai prestar conta do que você está fazendo a Deus, não é a mim. Mas eu preciso deixar claro hoje algo para a igreja. Os destinos da igreja não passam pela vida das ovelhas. O destino da igreja não passa pela sua vida. Você precisa entender isso. Deus levanta profetas. Aqui em São Paulo, Deus tem me levantado dessa forma para cuidar desse altar, para pastorear, para liderar esse altar. Então a igreja não pode ter várias cabeças. Cristo é o cabeça da igreja. E Cristo, sendo o cabeça da igreja, Ele levanta os seus profetas para dirigir o seu povo. Pastores, bispos. E Deus fala diretamente com o profeta. Então, para pensar comigo, que Deus perturbado seria se Ele me levantasse como bispo. Olha, Deus recolhe minha mãe, me levanta como bispo, me estabelece nessa função espiritual da igreja. E como um profeta do nosso ministério, e agora eu preciso ouvir então a irmãzinha do coque para saber qual que é a direção de Deus para a igreja. Que Deus perturbado seria esse? Que Deus maluco seria esse? Então precisa ter paz no teu coração, amado. Eu não preciso ouvir ninguém para saber a direção do ministério. Deus tem falado no nosso coração. Claramente. Então isso seria no mínimo um Deus incoerente. E Deus não age dessa forma. Aí vem o irmãozinho e fala, como disse o apóstolo, o meu tempo aqui terminou. Então vamos lá, mais uma vez, é um Deus louco e incoerente. É aquela velha história, você finge que Deus te falou e a gente finge que a gente acredita. Não, Deus me falou. Essa pessoa que fala isso está chamando Deus de ignorante. Eu preciso falar isso hoje. Porque isso faz parte também da miscelânea do que está acontecendo no meio protestante.
Como é que um Deus tira alguém da lei? Como é que um Deus tira alguém da condenação, como nós vimos em Gálatas, foi para a liberdade que Cristo vos libertou? Como é que Deus tira alguém da maldição da morte? Como é que alguém traz para o clímax da revelação? E as pessoas agora vêm dizer, olha, Deus me diz que o meu tempo aqui acabou, o meu tempo da graça acabou, volta para a lei. Aí volta para aqueles ministérios da cartomante, que revela o CPF, que revela a conta bancária. Ou alguns voltam até para o mundo. Olha, você vai me desculpar, mas esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que se revela nas Escrituras. Esse é um Deus incoerente, esse é um Deus incapaz, esse é um Deus maluco, esse é um Deus gagá que está lá no trono sem saber. E esse não é o Deus da Bíblia. Esse não é o Deus que se revela quando nós oramos e quando nós abrimos a palavra. Então, com todo respeito, eu preciso dizer isso para você ter paz no seu coração. Aqui existe governo. Aqui no nosso ministério existe governo. A igreja, ela recebe todos, mas a igreja não aceita tudo. A igreja recebe todos, mas a igreja não aceita tudo. Porque se a igreja aceitasse tudo, o apóstolo usou uma expressão que eu quero também usar. A igreja seria um sindicato gospel. Onde, vamos lá na democracia, o que você acha? O que outro acha? Vamos voltar aqui, vamos fazer aquilo. Não é assim que funciona. Nós não somos um sindicato vagabundo querendo agradar a multidão. Nós estamos aqui para agradar o Deus Todo-Poderoso. Aqui existe temor, aqui existe reverência. Aqui existe o quê? Direção de Deus. Então, como disse meu apóstolo, Deus não me chamou para um parque de diversão, Deus nos chamou para uma guerra. A gente não está aqui brincando de ser vendedor de sorvete para agradar todo mundo. Deus nos chamou para a guerra. E é por isso que Paulo disse, permaneça firme nessa liberdade. Não se submeta de novo a um jugo de escravidão. Gálatas 3,13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Então, se eu não fizer, como diz a palavra, se eu não entender que é pela graça, se eu não entender que não tem nada a ver com as obras da lei, diz que Ele nos resgatou da maldição da lei. Bispo, então se eu fizer um jejum, amado, se você fizer um jejum, você está voltando a ser um maldito legalista. Eu sei que isso é forte, mas isso é verdade. Porque Ele te resgatou da maldição da lei. Então se eu volto para as coisas da lei, eu estou me tornando um maldito legalista. Olha o que Paulo escreve a Tito, no capítulo 2, verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos, para que, renegadas as impiedades, educando, você está sendo educado pela palavra, renegadas as impiedades e as paixões mundanas, vivamos no presente século santa, justa e piedosamente. Só a graça nos educa. Escreve aí no chat, só a graça educa. Aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, a qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso e de boas obras. Diz estas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Eu amo essa parte final. Diz estas coisas, Tito. Ei, exorta, repreende com toda a autoridade, que ninguém te despreze. Então, com todo respeito, nessa manhã eu estou aqui para te exortar, eu estou aqui para te encorajar a viver uma vida segundo a verdade do Evangelho, uma vida firme, uma vida livre, uma vida de valores eternos, não uma vida de um Deus gagá, perdido no trono, mas uma vida que está debaixo dos valores eternos desse Deus maravilhoso, uma vida que tem um sentido. Então a graça produz em nós e deve produzir em nós um padrão moral. Você vê Paulo, eu perseguia, eu era o mais feroz. Agora não, eu fui transformado pela graça. A moral dele foi mudada. O interior foi mudado. Então aqui nós não obrigamos a pessoa a viver, graças a Deus, como um pequeno judeu. Nós ensinamos as pessoas a viverem de fato a liberdade do Evangelho, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Aqui nós não embriagamos, nós não damos mau testemunho, nós não enchemos a cara, nós não cheiramos, nós não temos uma vida dupla. Se você nos vê aqui no altar e nos cruzar na rua, nós somos os mesmos, amado. Nós tememos e tememos o Senhor, nós não cometemos sexo ilícito, nós não falamos mal uns dos outros. Aqui nós vivemos um padrão segundo os costumes bíblicos, segundo os costumes e os princípios de Jesus. 2 Timóteo 2,24 vai dizer, ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender, e sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinado com mansidão. Os que se opõem
É disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhe conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Olha só, aqui nós temos que ser esses, disciplinando com mansidão os que se opõem, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprir a sua vontade. Então quem não retorna à sensatez está nos laços do diabo. Quem não retorna à sensatez se tornou cativo. A pessoa passa a fazer a vontade do diabo e não a vontade de Deus. Então agora a gente vai entrar aqui no clímax, eu estou indo para o final. A gente vai entrar aqui no clímax da mensagem quando Paulo escreve em Gálatas 5, 2 em diante. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. Cristo de nada vos aproveitará. Se deixar circuncidar, o que ele está dizendo? Que se eu fizer alguma coisa da lei, Cristo não serve para nada. É o tema da mensagem de hoje. Estão cancelando Cristo. Esse não é o tema de hoje? Escreve aí, estão cancelando Cristo. Por quê? Porque ele está dizendo, se você voltar para as práticas da lei, Cristo não se aproveita de nada. Se vocês deixarem como aqueles judeus, os judaizantes que vinham lá da Jerusalém, introduzindo, influenciando o povo gentílico a circuncidar, olha, vocês têm que se circuncidar, vocês têm que guardar as leis de Moisés. Paulo está dizendo agora, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não vos aproveitará de nada. Ou seja, Cristo não serve para nada. Uma pessoa que tem Jesus, mas pratica as obras da lei, está cancelando Cristo, está anulando a obra de Cristo. Olha que coisa forte. O fim da lei é Cristo, para a justiça todo aquele que crê. Então, se eu volto para as práticas da lei, eu estou falando que a obra não foi feita, eu estou anulando. Eu estou, como o tema de hoje, cancelando Cristo. Ele vai dizer no 3, de novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigando a guardar toda a lei. Olha, então se eu estou dizendo que eu posso ser circuncidado, eu vou ter que abraçar toda a lei. Mas ninguém foi capaz de cumprir toda a lei, por isso que Cristo veio. A lei era inútil, caduca, serviu de aio para nos conduzir à perfeição, que é a graça. E ele vai dizer agora uma das falas mais fortes da Bíblia, está lá no verso 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaís. Olha que versículo forte, anota aí na sua Bíblia, Gálatas 5, 4. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Então Paulo diz que as pessoas são cortadas de Cristo por insistir na prática da lei. Veja que isso é rebeldia. Você pode ler isso aqui, amado, e falar, mas veja a seriedade, eu queria que você se atentasse à seriedade do que é isso. Se eu me agarro às obras da lei, eu estou me desligando de Cristo, eu estou decaindo da graça. Ou seja, a obra está completa, a obra está perfeita, nós não precisamos fazer nada judaizante, não precisamos circuncidar, não precisamos guardar as leis. Nós precisamos fazer o quê, bispo? Nós precisamos crer somente em Jesus. Crer que Ele é a nossa esperança, que Ele é o nosso Deus. Sabe, o nosso cristianismo não é um cristianismo judaizante, cheio de sincretismo. Não uma feitiçaria gospel. O nosso púlpito é um púlpito sagrado. A nossa igreja não é uma praça de negócios. A nossa igreja não é um comércio gospel. Aqui nós pregamos a verdade que liberta. Só que infelizmente muitos ministérios se desviaram do verdadeiro evangelho. Assim como no tempo de Paulo. Por isso que Paulo ataca e defende. O que nós vamos fazer? Vamos ver as pessoas, sabe, usurpando da obra de Cristo, negando a obra de Cristo, a obra da cruz. Nós vamos ficar parados, quietos? Não, nós precisamos ser contundentes. Então a graça é o verdadeiro evangelho. Nós não precisamos trazer, sabe, sincretismos da lei. Mas é o que isso que fizeram. Introduziram elementos judaicos na igreja de Cristo. Uma igreja gentílica que vive hoje como pequenos judeus. Estão dizendo que Cristo não veio quando fazem isso. Mas nós sabemos, Cristo já veio. Foi para a liberdade que Ele veio. Permanecemos então firmes nessa liberdade. Então a graça é o evangelho puro e simples. A graça é o evangelho que leva o pecador ao arrependimento. Que anuncia a salvação em Jesus através da fé. Nada mais que isso. E Paulo disse agora, olha, quem não cumpre esse evangelho se desliga de Cristo. O que faz? Cancela Cristo. Quem não cumpre esse evangelho decai da graça. Isso é forte. Eu quero terminar dizendo para você, jamais decaia da graça. Jamais dê as costas para a revelação da sã doutrina. Jamais feche os seus ouvidos para o que diz o Espírito. Pois quem faz isso se desliga de Cristo. Quem faz isso cancela o próprio Cristo.
E eu finalizo com Hebreus 10, 35 em diante, que diz: não abandoneis. Eu pergunto, você vai abandonar? Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, porque ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança. Para você que fala, eu vou abandonar tudo, eu não aguento mais. Olha só, necessidade de perseverança, tem que ter essa necessidade. Para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá, não tardará. Todavia, o meu justo viverá pelas obras da lei. Não, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós não somos os que retrocedem. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Que assim seja na sua vida, porque essa é a vontade de Deus. Amém, amém e amém. Uou! Nós não estamos aqui para cancelar Cristo, nós estamos aqui para ratificar a obra de Cristo, para anunciar o Cristo ressuscitado a todas as nações, para que todos os joelhos se dobrem, para que todas as línguas confessem que Jesus Cristo é o Senhor. Que você não decaia da graça, que você não se desligue de Cristo, porque aqueles que abraçam as obras da lei fazem isso. Você foi chamado para viver pela fé em Cristo Jesus. E esse ministério nasceu justamente para ensinar você, para conduzir você a essa perfeição, para que você seja habilitado, perfeito e perfeitamente habilitado, que diz a palavra, para andar em boas obras. Eu quero terminar orando com você, para que essa palavra produza em você herança, edificação, frutos. Eu quero que você vai viver uma semana de conhecimento e segurança. Bispo, sabe, o que isso produz na minha vida? Amado, isso aqui produz segurança. Eu sempre falo, quando a gente estuda a doutrina, a graça, não tem como você entrar para um dia, para uma semana, com medo. Você sabe quem você é em Cristo. Você sabe como você deve viver. Você sabe que você não precisa pagar nenhum preço, que a obra já foi feita, você vai conquistar grandes coisas, você vai avançar. Por quê? Porque ele já foi à sua frente, já quebrou toda a porta de bronze, toda a tranca de ferro, já despedaçou. Amém? Vamos orar, falar com Jesus. Pai amado e Deus bendito, Deus Todo-Poderoso, Tu és o nosso Rei, Tu és o nosso Senhor. Nós Te louvamos, Te agradecemos, Jesus, por mais uma manhã de ensino, por mais uma manhã, Pai, onde a Tua palavra foi pregada, caiu nos nossos corações, que são terras férteis, e eu creio que vão produzir frutos a 100 por 1 dessa semente, Jesus. Eu Te louvo pela missão apostólica da graça de Deus. Eu Te louvo pela vida do nosso abençoado apóstolo Miguel. Eu Te louvo, Pai, por esse altar que tem há 28 anos ensinado, Pai, segundo as verdades do Evangelho. Não permitimos fermento, porque sabemos que o fermento leveda a massa. Nós estamos aqui ouvindo da boca do justo, e o Senhor tem nos dado instrução, o Senhor tem nos dado direção. Obrigado, Pai, pelos nossos olhos iluminados. Obrigado, Jesus, porque nós não precisamos abraçar as obras da lei, nós não vamos decair da graça, nós não vamos nos desligar de Ti, Jesus. Estamos conectados em Ti, Pai. Diz que desse caminho nenhum louco erra. Obrigado pelo conhecimento, Jesus. Obrigado pela segurança que a graça nos dá. Obrigado porque está escrito que os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, esses reinarão em vida. E é isso que eu quero declarar, Pai, uma semana onde nós reinaremos, Jesus, porque nós já recebemos o dom da justiça, a graça de Deus. Nós reinaremos através de Ti, Jesus. Nos leva para uma semana, Pai, de grandes surpresas, Jesus. Nos leva para uma semana onde nós vamos ver o Teu agir. Nos leva para uma semana, Pai, de conquistas, de avanço, de milagres, de sinais, de maravilhas. Diz que os sinais hão de acompanhar. Essa palavra não volta vazia. Eu creio, Pai, nos desígnios e sinais que já estão acompanhando essa pregação, Jesus. Que nós possamos ver amanhã, segunda-feira, terça, quarta, quinta, ao longo dessa semana, que nós possamos ver, Jesus, o resultado daquilo que o Senhor tem nos falado, Pai, porque a graça não é um emaranhado de doutrinas, de algo somente teórico. A graça, Pai, é um chão, é um firme fundamento. Nós estamos construindo a nossa vida sobre a rocha, por isso nós somos inabaláveis. Cairão 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, nós não seremos atingidos, porque estamos em Ti, Jesus. Tu és o guarda de Sião. O Senhor tem edificado a nossa casa, que se não é o Senhor a edificar, em vão trabalha a sentinela. Obrigado, Jesus, por todo esse conhecimento. Obrigado, Pai, pela paz. Obrigado pela graça. A graça é melhor do que a vida. A Tua graça nos basta, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Jesus. Nos leva, Pai, para um domingo de paz, um almoço, Pai, de família, de comunhão, de alegria, Jesus, de olhos nos olhos, de perdão, Jesus, que nós possamos dar testemunhos de acordo com a Tua palavra, que nós sejamos aqueles que têm a palavra branda, que desvia o furor, que nós sejamos os Teus agentes de transformação, Jesus.
Eu oro, Pai, declarando um domingo de paz, de descanso, uma semana de grandes bênçãos. Saímos aqui declarando que o Teu amor, que excede todo entendimento, Pai, a paz que excede todo entendimento, guardará os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus. Nós oramos no nome de Jesus Cristo, e aqueles que creem digam amém, amém e amém. Louvado seja Deus. Você que ficou até o final, lembre-se que você pode rever essa mensagem outras vezes, está aqui armazenada no nosso canal no YouTube. Você pode compartilhar para que outras pessoas também ouçam. Então, se você ouviu e lembrou de alguém, o Espírito te fez lembrar de alguém, encaminhe essa mensagem para outras pessoas, para que a graça corra, para que pessoas sejam libertas e que o conhecimento possa alcançar o maior número de pessoas, os eleitos, amém? Os desígnios de Deus sejam cumpridos através das nossas vidas. Eu quero dizer para você que em alguns minutos lá no nosso Instagram, ou no meu Instagram, Fê_Brant, ou Cristo Vive SP, você vai ver um pouquinho do que está sendo os nossos cultos. A gente traz às vezes aqui algum resumo, mas eu quero te encaminhar lá para o Instagram, para que você veja o que está sendo hoje, o que foi hoje o culto de domingo. Vai ver um resumo lá, um short vídeo do que está sendo os nossos cultos presenciais. Eu creio que em breve nós estaremos já no nosso modus operandi normal, de normalidade, vamos dizer assim. Mas nesse tempo que você tenha paciência, que você continue orando, que você continue investindo, que você continue fiel, que você não se desligue da graça, que você não vire as costas, mas que você continue crendo que Jesus está no controle de todas as coisas. Vai lá para o Instagram, Fê_Brant, Cristo Vive SP, que você tenha um ótimo domingo. Amanhã, segunda-feira, temos um encontro de oração. Você que nunca participou, esteja com a gente para orar e confessar a palavra de Deus. Eu amo a sua vida, o amor resgata, a graça transforma. Ótimo domingo a todos, ótima semana. Graça e paz. Tchau.